E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que sempre vem à tona e que muitas pessoas acabam tendo receio dele. Furacões em Orlando. Tá chegando a época em que a nossa caixa de entrada fica cheia de mensagens de seguidores ou clientes nossos querendo informações sobre o que está acontecendo na cidade, devo mudar minha viagem, tô aqui, não sei o que eu faço, na televisão só aparece notícia de furacão, tô desesperado, e agora? Calma, que nesse vídeo a gente vai dar todas as respostas para quem tá aí do outro lado planejando viagem para a temporada de furacões e quer se prevenir com relação a esse assunto. Então vamos lá que tem muita informação legal. Antes de eu entrar a fundo nesse tema, vou começar o vídeo falando que o Rumo a Orlando não é meteorologista, o Rumo a Orlando não é uma empresa que fala sobre condições climáticas, nada disso. Nós não somos fontes oficiais com relação à meteorologia. Nós somos uma agência de viagem e a gente vai falar aqui nesse vídeo situações que a gente já passou durante esse evento, né? Durante esse fenômeno climático, e aí, com base nas nossas experiências, a gente tem algumas dicas para dar para vocês. A temporada de furacões ela vai do dia 1º de junho até o dia 30 de novembro. Tem muita gente que acha que só acontece furacão em setembro ou outubro, é porque realmente são os 2 meses que são o pico da temporada de furacões, mas a temporada mesmo completa dura esse tempo todo, de junho a novembro. E o que os meteorologistas fazem é dar uma previsão do que vai acontecer. Essas previsões sempre se concretizam? Muitas vezes não. Como o nome já diz, são previsões, não são coisas certeiras. Pode estar acontecendo deles estarem noticiando que o furacão está indo para um lado e em cima da hora o furacão resolve virar para o outro lado e muda completamente a situação, tá? Então, a gente tem que se basear nas previsões meteorológicas, sim, mas conscientes de que elas podem mudar a qualquer momento. Uma coisa que a gente aprendeu durante todos esses anos de Rumo a Orlando foi como os furacões se formam. Os furacões se formam no mar e aí eles vão sendo atraídos para a costa. Então, quando eles se formam no mar, eles estão com uma categoria muito alta, porque eles estão ali numa intensidade maior, mas a partir do momento em que eles tocam o solo, eles perdem força e aí, com isso, vão entrando nas cidades com uma forma menos agressiva. Quais são as cidades que recebem ali o primeiro impacto? Aquelas que ficam na costa, que ficam no litoral, cidades praianas. Então, se você pega aí o mapa da Flórida, você vê que é uma tripinha, assim, é realmente esse rabinho ali no final dos Estados Unidos. A Flórida é isso tudo. Tem mar de um lado e tem mar do outro lado. Então, pode entrar furacão dos dois lados. E aonde que está localizado Orlando aí nesse mapa? Bem no meio, bem no centro, na Flórida Central. O Walt Disney, quando decidiu, trazer os parques para Orlando, depois dele já ter construído o primeiro parque Disneyland na Califórnia, quando ele escolheu a cidade de Orlando para construir os novos parques, ele escolheu de forma estratégica, pensando especificamente no clima. Então, o Lake Buena Vista, que é o lugar onde os parques de Orlando ficam, é localizado na Flórida Central, que é uma região que está bem protegida no meio do estado, justamente pensando nesse fator das condições climáticas. Lá na Califórnia, ele tinha muito problema com terremoto, coisa que não acontece na Flórida, mas na Flórida tem bastante recorrência dos furacões. E aí, se ele construísse os parques perto do mar, ele teria problema com os furacões, porque seriam cidades, como eu disse, são as cidades que recebem o primeiro impacto. Aqui vale uma dica para vocês. As pessoas que moram nas cidades litorâneas, Cocoa Beach, Daytona Beach, todas essas cidades que ficam próximas do mar, Miami também, são residentes que, quando acontecem essas temporadas de furacão e tem alguma previsão de que vai passar algum nessas cidades, eles se refugiam em Orlando. Então, por aí, a gente já vê que a cidade ela é protegida, ela é privilegiada, e também por conta da infraestrutura que ela oferece. Seja de hotéis, seja de restaurantes. Então, se acontece algum fenômeno desse nas cidades litorâneas, essas pessoas literalmente fogem para Orlando para se resguardar nessa cidade. Ao longo dos anos, muitos furacões atingiram o estado da Flórida, mas os danos causados na região turística de Orlando foram mínimos. Um grande exemplo disso é o Castelo da Cinderela, que está aí intacto desde 1971, ali em pezinho, nada aconteceu com ele. Isso porque
Depois que o furacão bate o solo, como eu falei, ele tende a enfraquecer e acaba chegando no centro do estado de uma forma mais enfraquecida, como uma tempestade tropical, por exemplo. E os maiores danos que acontecem são chuvas muito fortes, ventos muito fortes, às vezes pode faltar água, às vezes pode faltar luz, e isso pode ficar ali, perdurar por alguns poucos dias. Afinal de contas, os Estados Unidos já estão super preparados para esse tipo de fenômeno e o que a gente mais vê é carro de companhia de luz atravessando o país todo para poder chegar aos locais onde o furacão vai ter mais impacto, né? Vai dar mais impacto para poder socorrer as pessoas, não deixar as casas sem luz, sem água e tudo mais. Poucas foram as vezes que os parques de Orlando precisaram fechar por causa de um furacão. Um dos mais conhecidos foi o Irma, que passou em 2017, e todos os parques da cidade fecharam por 3 dias, o aeroporto de Orlando também, mas tudo como uma forma de prevenir. Por que eles fazem isso? Primeiro porque ninguém vai para o parque num dia que tá chovendo muito, né? Muita chuva, muito vento, isso acaba atrapalhando a visitação. Outro motivo também é para não correr nenhum risco de voar uma lixeira na sua cabeça, de cair um galho de uma árvore na sua cabeça, machucar alguém, enfim, é mais como forma de prevenção do que da gente ver ali o castelo voando igual uma vaca no filme Twister. Não acontece isso. Primeiro porque furacão e tornado são coisas completamente diferentes. A gente sempre costuma falar para os nossos seguidores e para os clientes da nossa agência de viagem que a escolha do hotel é algo crucial no planejamento da sua viagem. Aquela máxima de que hotel é só para dormir não é com a gente. E nessas situações em que acontecem passagem de furacão é quando a gente mais tem certeza dessa nossa afirmativa. A gente já viu nessa situação do furacão Irma, por exemplo, alguns hotéis com quartos inundados, alguns hotéis que ficaram sem luz durante muitos dias porque eles não tinham infraestrutura de gerador, então as pessoas precisaram, no meio da viagem, procurar outra hospedagem às pressas porque o hotel estava totalmente sem luz. Então a escolha do hotel ela é muito importante. O hotel ele tem que ser bem localizado, seguro, ter um preço acessível, mas ter também uma infraestrutura para te atender na hora que uma emergência dessa acontece. E que tipo de infraestrutura? Restaurantes, lanchonetes, praças de alimentação, uma loja que tenha produtos de farmácia, por exemplo, com remédios, com coisas que você precisa numa situação de emergência. Para quê? Para se você precisar ficar alguns dias preso dentro do hotel, entre aspas, né, você ter ali uma infraestrutura para te atender, para não te faltar água, para não te faltar comida. E os hotéis da Universal e da Disney, por exemplo, eles são tão fera nesse tipo de situação que muitas vezes eles fazem até recreação para os hóspedes, colocam entretenimento para as crianças, para os adultos, para poder distrair ali as pessoas nesse momento de insegurança que todo mundo fica, né? E para fazer com que o tempo passe mais rápido. Se a sua viagem vai acontecer dentro desse período, tem que ficar atento ao noticiário. Na hora que você estiver tomando banho no quarto do hotel, se você for tomar café da manhã no quarto do hotel, aproveita esse momento que vai ser de manhã cedo e liga a televisão, liga num canal de noticiário, fica atento às notícias oficiais. Siga, né? Utilize as redes sociais não só para postar as suas fotos da viagem, mas também para seguir perfis oficiais que vão te dar informações importantes para você tomar ali as decisões que você tem que tomar. A gente está deixando aqui na tela alguns Instagrams, né, algumas contas de Instagram para você poder seguir, porque eles podem te dar ali informações oficiais em tempo real. O aeroporto de Orlando, você precisa saber se o aeroporto vai fechar para entrar em contato com a sua companhia aérea e remanejar algum voo, se tiver necessidade. A Prefeitura de Orlando, que está dando ali informações o tempo todo. E também as contas que fazem rastreio, né? Contas oficiais que fazem rastreio de todo o trajeto do furacão que porventura pode vir a passar. Então, segue esses arrobas aqui que você vai estar bem respaldado. Uma palavra que você vai ouvir muito nos noticiários é curfew. Curfew em inglês, né, significa toque de recolher, que muitas vezes nessas situações as autoridades locais decretam o curfew justamente para poder fazer outra forma de prevenção. Por exemplo,
Os first responders, que são bombeiro, polícia, médicos, eles precisam das rodovias livres para, se acontecer algum problema, se alguém precisar de algum resgate de emergência, eles terem as rodovias livres para eles chegarem com mais rapidez até o local que eles precisam fazer atendimento. Então, normalmente, nessas situações, eles decretam um toque de recolher para toda a população ficar reclusa nas suas casas, nos hotéis, nas casas de temporada, nos condomínios, para que as ruas fiquem livres para as pessoas que estão fazendo ali os primeiros socorros poderem chegar mais rápido em quem está realmente precisando. Então, fique atento na palavra curfew. Normalmente, eles dão o curfew em algumas regiões, em alguns horários específicos. Tem muita gente que se desespera quando vê as imagens na televisão. Normalmente, as imagens que eles passam na televisão são das cidades litorâneas. Lembra do mapa que eu falei? Das cidades que ficam ali na costa, tanto de um lado quanto do outro? São as cidades que estão recebendo realmente o primeiro impacto da chegada do furacão no solo. Então, são essas cidades que a gente vai ver aquelas casas que viraram só madeira no chão, aquelas casas que foram totalmente devastadas pelo mar. A gente vai ver as pessoas, totalmente desesperadas, mas esse tipo de cena não costuma acontecer nas cidades que ficam protegidas no meio do estado, justamente por conta de tudo aquilo que eu já expliquei no começo do vídeo. Outra coisa que as pessoas costumam fazer num ato de desespero, que a gente costuma dizer, é pegar o carro e dirigir quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância para ir para uma outra cidade longe da onde você está, para tentar fugir do furacão. Isso, na nossa opinião, é uma coisa que só deve ser feita se for recomendado, se for obrigatório, se for um aviso obrigatório das autoridades locais. Se isso não estiver acontecendo, se as autoridades locais não pedirem para você sair da cidade onde você está, a gente não vê necessidade de ser feito isso. Primeiro, porque você vai estar dirigindo num lugar desconhecido, sem saber que horas que você vai realmente chegar. Você pode não encontrar infraestrutura no meio do caminho, tanto de posto de gasolina, quanto de hotel com infraestrutura. Lembra de tudo aquilo que eu já falei agora antes no vídeo? No meio do caminho, você pode ficar sem gasolina e, pior ainda, você pode estar indo para uma cidade e o furacão se desviar e ir para onde você está indo, e aí não adiantou nada do que você está fazendo. Então, se não é recomendado pelas autoridades locais você sair de Orlando, a gente não vê motivo para você sair. Só saia realmente se for o que as autoridades estão mandando você fazer. E por falar em dirigir, o pessoal que tiver com carro alugado, fica aqui uma outra dica. Normalmente os estacionamentos, tanto dos hotéis, quanto dos outlets, quanto dos parques, eles estão totalmente ao ar livre. E se por um acaso ventar muito e cair alguma árvore, você pode ter aí um problema para resolver com relação ao seguro do carro contratado. Então, tá aí na previsão de que vai passar o furacão amanhã de noite. Amanhã de noite, ao invés de você estacionar o seu carro no estacionamento ao ar livre do hotel, vai até a International Drive, procura o estacionamento do Icon Orlando, que é um prédio enorme coberto gratuito, e deixa o carro lá essa noite. Um plano B, se não tiver vaga no Icon Orlando, logo ali do lado fica o Shopping Point Orlando, que também tem estacionamento coberto, só que lá é pago, tá? Então seria aí uma alternativa para você não ter problema com o seu carro. Outra coisa que as pessoas que moram, nos Estados Unidos fazem muito quando tem esse tipo de situação é deixar o carro com o tanque totalmente abastecido, para justamente, se as autoridades locais mandarem você sair da onde você está, você já está ali com o seu carro totalmente abastecido e não vai ter problema para encontrar um posto de gasolina que tem ali a gasolina para você abastecer. Ir ao mercado e deixar a geladeira abastecida também é uma das dicas mais importantes, porque se faltar luz, se faltar água, você já está ali prevenido com itens que não estragam, tá, gente? Não vão comprar coisas que precisem ficar na geladeira, que vão estragar se ficar fora da geladeira, porque se por um acaso faltar luz e seu hotel não tiver gerador, não adiantou nada, você comprou e as coisas vão estragar, tá? Então tem que ser alimentos que não estraguem se ficar fora da geladeira. Normalmente as pessoas compram água, compram lanterna, compram pilha, compram aquelas pastinhas de atum, que não estragam, enfim, compram alimentos não perecíveis para ficar ali suficientes para ficar uns 3 ou 4 dias. E outra coisa com relação a isso é
a quantidade de vídeos que a gente vê na internet das prateleiras dos mercados vazias. Parece que as pessoas gostam de fazer esse tipo de alarde para deixar todo mundo mais desesperado ainda. Imagina, turistas passando pela primeira vez numa situação dessa e a quantidade de gente que a gente vê fazendo vídeos, deixando as pessoas mais alarmadas, mostrando que estão saindo de Orlando. Gente, calma, calma. Não precisa fazer nada disso se não for uma recomendação obrigatória das autoridades locais. Então, muito cuidado com o sensacionalismo e fake news que tem nesse período, que é, assim, alarmante. Quanto mais like, quanto mais curtida nos vídeos e nos posts sobre o furacão que as pessoas tenham, mas elas alcançam esse objetivo, né, ao invés de estarem realmente se preocupando com as pessoas que estão lá do outro lado desesperadas e dando informações que vão acalmar as pessoas, que vão fazer elas tomarem decisões racionais e não tomadas pelo desespero, tá? Então, filtrem isso aí, porque nessa época do ano o que mais tem é vídeo no YouTube, post no Instagram, stories no Instagram de prateleira de mercado vazia, quando se você andar 10 minutos e for para um outro mercado, você já vai encontrar ele abastecido. O reabastecimento ele é feito quase que 24 horas numa situação dessa, tanto nos mercados quanto nos postos de gasolina, então não precisa se desesperar. Se não encontrou o que você queria no mercado que você tá, sai um pouco da área turística, vai para uma área residencial, procura um outro mercado, tem zilhões de mercados nos Estados Unidos, em Orlando. Você pode procurar um outro lugar que com certeza lá vai ter o que você quer. Caso os parques fechem e você precise mudar sua programação, o que vai acontecer é que todos os outros pontos turísticos da cidade podem vir a fechar também, porque isso é um caminho que anualmente os parques tendem a fazer. Se a Disney anunciou que vai fechar, muito provavelmente Universal vai vir aí fechando também, SeaWorld também, os outros pontos turísticos também, os outlets também. Então não tem o que fazer na cidade. Se ficar tudo fechado, o que você vai ter que fazer mesmo é passar algum tempo no hotel, passar alguns dias no hotel. É chato pra caramba, acaba com a programação, acaba com o roteiro, mas é pra sua segurança. E aí fica uma outra dica: se você ficar no hotel, procura ficar longe das janelas, porque, como eu disse, é vento e chuva forte, e se bater algum galho ali numa janela de vidro, essa janela pode vir a quebrar e você se machucar. Então, como forma de prevenção, as autoridades pedem para a gente ficar longe das janelas. E por falar em parques, toda vez que passa algum furacão acontece isso. Alguns dias antes eles costumam ficar muito vazios. Se você já teve a sorte de estar em Orlando em alguma situação dessa, provavelmente você deve ter visto aí os parques com filas praticamente mínimas, né? Praticamente zeradas. Já teve uma situação, inclusive, que a gente pegou fila zero no Flight of Passage, porque no dia seguinte ia passar um furacão, então a gente viu no aplicativo, tava fila zero, corremos para o parque para a gente poder aproveitar essa atração que ainda na época estava muito concorrida. Então, tem o lado ruim, mas também tem o lado bom. Receber uma notícia dessa no meio da viagem é chato demais, é preocupante, ainda mais para quem nunca teve uma experiência desse tipo. A gente sabe, as pessoas ficam muito nervosas, mas a gente precisa ter cautela, a gente precisa ter calma, a gente precisa filtrar as informações e agir racionalmente. Todas as dicas que a gente deu aqui nesse vídeo, elas são importantíssimas para você não se desesperar e acabar agindo por impulso. De todas as vezes que a gente já vivenciou essa experiência em Orlando, os maiores impactos que a gente presenciou foram chuvas muito fortes, vento muito forte e na situação de morar numa casa, né, estar numa casa, ficar sem luz, ficar sem água por alguns poucos dias. Mas isso a gente acredita que nem seja um problema tão grande para os turistas, porque se você estiver num hotel bom, como eu disse, você vai ter ali toda a infraestrutura de gerador e comida para você ter à sua disposição. Seguindo todas as recomendações das autoridades oficiais, você não vai ter problema, a tempestade vai passar e depois vai ser aí mais uma história de viagem para você contar quando chegar em casa. Então, pessoal, nada de desespero. Se acontecer isso na sua viagem, a dica é:
siga as recomendações das autoridades oficiais, das autoridades locais, faça direitinho o que eles estão mandando fazer e espere, porque vai passar e você depois vai continuar aproveitando a sua viagem normalmente. Se você gostou de uma das dicas que eu dei aqui nesse vídeo, dá o like aqui embaixo, deixa aqui nos comentários também, eu assisti até o final, ou então, se você já teve, já presenciou alguma situação dessa, deixa aqui embaixo também o que aconteceu, qual foi o final o que se sucedeu depois que o furacão passou, virou realmente história para contar, você ficou muito nervoso, a gente quer saber o que aconteceu na sua viagem e também para deixar de experiência para outras pessoas também. Se inscreve no nosso canal para você ser notificado sempre que um vídeo novo for ao ar. A gente está trazendo aí notícias quase que em tempo real sobre todas as mudanças e todas as reaberturas dos parques temáticos. Vai te ajudar muito no planejamento da sua viagem. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!